do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Deus, nós vamos entrar agora, Senhor, no estudo, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor Espírito Santo, Pai, venha nos dirigir, meu Pai. Ó Deus, que as suas sábias palavras possam, ó Deus, estar fluindo da minha boca. Porque, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, eu me esvazie do meu ego, do meu eu, ó Deus, da minha soberba, para que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, fazer a obra segundo a tua vontade. É o que te peço e te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus, irmãos. A pergunta é: o que é cura interior? A gente vê por aí cultos onde as pessoas falam de cura interior, de libertação, né? E eu resolvi fazer um estudo a respeito disso. Qual o significado disso? Por que todos nós precisamos dessa cura interior, dessa libertação? E a gente hoje, vai começar esse estudo, creio que serão várias semanas, para que a gente possa entender e trazer isso para a nossa vida. Porque o que a gente pode ver hoje é que dentro das igrejas, vários irmãos estão acometidos de algum tipo de enfermidade na alma. A alma está doente. Mas por que as pessoas estão doentes? Porque essas pessoas não foram curadas. Porque você não foi liberto daquilo que te perseguia. Mas eu não confessei Jesus, eu não passei pelas águas, eu não fui batizado. Amém? E nós vamos, à luz da Bíblia, explicar para você o que você precisa da cura interior. O que Jesus vai fazer no seu interior para que você realmente esteja curado. Então, a cura interior é a cura do homem interior, da mente, emoções, lembranças desagradáveis, sonhos. É o processo pelo qual, por meio da oração, somos libertos de sentimentos de ressentimento, rejeição, autopiedade, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, complexo de inferioridade, autocondenação e senso de desvalor e etc. Então, cada um tem um problema. Nós podemos ver, que nós vamos depois, estudar a respeito disso. O profeta Elias, por exemplo, o profeta Elias era um homem que orou, e falou de chover. O profeta Elias era um homem que Deus falava com ele. Ele teve a coragem de enfrentar, aqueles profetas de Baal, ali no Monte Carmelo. Era um homem que tinha um ministério profético, um ministério aprovado por Deus. Mas Elias teve depressão. Então, uma pessoa que é usada por Deus pode ter depressão? Sim, pode ter. Pode ter. E o que a gente vai ver são pessoas depressivas. As pessoas às vezes oram na igreja, ora por uma outra pessoa, mas ela tem uma depressão. E ela vive a vida inteira, às vezes, com isso. A vida inteira com isso. E você precisa se libertar disso. Aí a gente tem aqui, o que ele diz aqui, o complexo de condenação. Em Romanos 12, 2, se você abrir sua Bíblia em Romanos 12, 2, vamos lá. Livro de Romanos, depois do livro de Atos.
livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Olha o que a Bíblia diz a respeito. 11, 2. É 12, 2. 12, 2. Olha o que a Bíblia diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente não for transformada e renovada, você ainda vai continuar lá naquele passado, com tudo aquilo que você vivia. Por exemplo, se você tinha medo de alguma coisa, existem vários tipos de medo. Existe medo de que você tem de perder alguma coisa, medo de ser julgado por alguma coisa. Então você vai ter medo. Por exemplo, Elias. Por que Elias teve uma depressão? Porque Elias teve medo. Quando Jezabel disse que ia acabar com a vida dele, ele teve medo. E era um homem que anteriormente tinha enfrentado 450 profetas de Baal, 450, né? E logo em seguida, Acabe disse que vai acabar com a vida dele. E ele foge de medo. Ele foge de medo. Então você hoje pode estar vivendo esse medo na sua vida. Esse medo. Por isso que você tem que ser liberto desse medo. Você sabe qual é o medo que você tem. Enquanto o nosso inimigo, que é o diabo, que é o inimigo número 1, o seu inimigo número 1 é o diabo. O inimigo que veio para roubar as suas coisas, para te matar e te destruir, porque a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Ele é o seu inimigo número 1. Então, ele tem entrado na vida da família, tem entrado na área financeira. Por quê? Porque ele sabe que você tem medo. Então ele vai atacar exatamente onde você está mais vulnerável. Onde você tem medo, é que ele vai atacar. Então, a sua cura depende também de você, de uma atitude sua. Por exemplo, quando você se apega a Deus, quando você começa a ler o Evangelho, quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a entender a palavra de Deus, o que significa a palavra de Deus na sua vida. E a sua mente vai abrindo e você vai sendo liberto. Mas existe uma coisa que eu aprendi na vida. Por exemplo, eu quero dar um exemplo. Quando uma pessoa está com um problema sentimental, se ela ficar escutando essas música secular do mundo, que fala de tristeza, de abandono, ela vai ficar mais triste ainda. Porque aquele espírito que comanda aquela música vai entrar na vida da pessoa e vai trazer tudo que aquela música está dizendo para a vida daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então, você pode perceber que é uma coisa até comum da gente se ver nas comunidades da terra. Quando uma pessoa está triste, ela vai para o botequim e tem aquelas máquinas de música, não tem? Você vê alguém, né, com problema sentimental colocar alguma música alegre? Bota sempre aquelas músicas de dor de cotovelo, não é verdade? E aquele espírito ali que está rondando aquela situação, entra na pessoa, a pessoa fica mais triste ainda. E ali a vida vai
afundando. Vai afundando. Isso faz com que você fique depressivo, triste, angustiado. Porque aquele espírito ali, aquele demônio que está comandando aquela situação, entra em você. E se você começar a louvar a Deus, a ouvir uma música que toque o seu interior, que traz o Espírito Santo para a sua vida, para a sua convivência, então o Espírito Santo te liberta. Vamos dar um exemplo. Saul, quando estava com um espírito de tormento, porque Saul também teve uma depressão, ele chamou quem para tocar a harpa para ele? Não foi o Davi? E quando Davi tocava a harpa, aquele espírito ia embora. Então, mas quem é que tocava a harpa? Era qualquer um? Era um homem segundo o coração de Deus. Então não é qualquer um que pode chegar e orar para que você seja liberto. Porque uma pessoa que não é liberta não pode orar por outro. Amém? Não pode fazer um trabalho, até orar pode, amém, desculpa. Mas não pode fazer um trabalho para libertar essa pessoa, porque essa pessoa também precisa estar liberta. O que Jesus falou? Pode um se aviar o outro? Não, porque ambos cairão no abismo. Então, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa usada, você é um vaso de Deus. Mas você ainda tem coisas que você precisa conhecer, você precisa ser liberto de muita coisa. E para que você seja liberto disso, você precisa estudar. Você precisa entender. Você precisa entender qual é o seu problema. Porque você sabe onde é que está o seu problema, não é verdade? A única pessoa que sabe, aliás, tem duas pessoas. Você e Deus. Se você não falar para ninguém, é só você e Deus. Agora você precisa de conversar com o seu pastor ou com uma pessoa que você confia para lhe ajudar, uma pessoa que seja usada por Deus. Uma pessoa que não leve isso para emoção, porque a pior coisa é você falar de um problema e uma pessoa trazer isso para a carne. Não usar a palavra de Deus para te orientar. Porque o que vai te libertar não é aquilo que eu digo, mas sim que a palavra de Deus vai dizer a você. Amém? Jesus disse o seguinte: eu estou deixando-lhe a paz, quer dizer, uma dádiva, paz de espírito e de coração, paz que eu dou não é frágil, como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflija, nem também tenha medo. Jesus falou isso. Por que Jesus falou isso? Mas em João 14, 27, voltamos aí na nossa Bíblia um pouquinho. Em João 14, 27. Olha o que o próprio Jesus disse. Olha só. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, se você que está passando por um momento delicado na sua vida, seja ele qual for, que está levando você a uma depressão, a uma tristeza, a medo, a autocondenação, você tem que buscar quem? O mundo. Eu estava ouvindo essa semana, na sexta-feira, de uma moça que há muito tempo eu convido essa moça para vir à igreja, desde a primeira vez que eu a vi,
eu tenho convidado ela para vir aqui também. E ela sempre fala, um dia eu vou. Esse dia já tem um tempo. E eu ouvi dela que ela falou que estava trabalhando de 8 às 10 da noite, chegava em casa, colocava uma roupa e ia para balada, para se divertir. Quando ela chegava em casa era a mesma coisa. Que a diversão era só naquele momento, mas quando chegava em casa, voltava a tristeza. Então a gente vai entender que é aquilo que eu estava dizendo, aquele espírito que está ali naquele momento, vai fazer com que você fique alegre. Mas, quando você sai, aquele espírito continua ali naquele ambiente, e o espírito de tristeza, o demônio da tristeza, volta para você. Então a sua vida é assim. Uma hora você está alegre, uma hora você está triste. Você tem poucos momentos para se alegrar. Porque você vive se enganando. Você vive no engano. Eu chamo isso de falso brilho. Que é aquilo que você pensa que tem, mas na verdade não tem. E ela dizia, ela disse, eu chego em casa, estou triste. Olha para um lado, olha para o outro, é a solidão. Por quê? Porque a paz que ela tem não é a paz verdadeira. Porque a paz que o mundo dá não é uma paz verdadeira. É por isso que você tem que ter, em primeiro lugar na sua vida, a certeza da salvação. Porque o próprio Jesus disse assim, ouvinte que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Vou e diz, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. É você acreditar na palavra. É você acreditar que Jesus é a sua verdadeira alegria. Mas como você vai acreditar? Aprendendo. Uma pessoa que não morre afogada porque aprendeu a nadar. Quem não aprendeu a nadar vai morrer afogado. Uma pessoa que conduz um veículo é porque aprendeu. Se não aprender, não vai saber conduzir o veículo. Uma pessoa que faz uma comida, uma cozinheira, ela é cozinheira porque ela aprendeu. Se ela não aprender, ela não vai fazer uma comida. Então tudo é aprendizado. E na sua vida de cristão, você tem que aprender a ser cristão. O que significa ser cristão? Será que é só levantar a mão e aceitar Jesus? Mas o que é o aceitar Jesus? O aceitar Jesus é aceitar aquilo que a palavra me oferece. Porque a palavra, eu não vou dizer nem um pouco, porque Deus não é um carrasco. Ele não quer que você leia a Bíblia por medo. Ele não quer que você venha à igreja por medo. Ele quer que você venha à igreja porque você tem que ter a certeza da necessidade de estar na presença de Deus. E com isso o Espírito Santo vai fazendo a obra na sua vida. Você vê que as pessoas que estão em comunhão com a igreja, Deus trabalha na vida dela, porque ela está ouvindo a palavra, ela está ouvindo os ensinamentos, os estudos. Mas a pessoa que não tem comunhão com a igreja, ela continua na mesma. O que é comunhão? Uma pessoa pode estar sentada aqui no banco, como vocês estão, e não ter comunhão com a igreja. Como tem várias pessoas que são assim. Comunhão é você estar interagindo com o povo. Porque eu vou dar um exemplo simples. Você tem a mão direita e a mão esquerda. Não é verdade? Você tem o olho direito e o olho esquerdo. Se os seus olhos, se a sua visão não estiver em comunhão com a mão, você de repente coloca a mão no braço e vai queimar a mão.
Mas por que você sabe que é bravo? Porque o fogo queima, você está vendo. Então tudo, gente, é comunhão. O seu corpo tem vários membros e todos estão em comunhão. Imagine se a perna direita caminhar para frente e a esquerda para trás. Não tem comunhão. As duas caminhando para frente, você vai chegar a algum lugar, vai ter comunhão. Então, tudo é comunhão. Quando um membro desse corpo, que é a igreja de Cristo, está caminhando junto, ele caminha. Quando ele não caminha, quando ele está parado, quando ele tem comunhão, o que acontece com ele? Ele morre. Porque ele está separado desse corpo. Vamos continuar o nosso raciocínio. Mas há inúmeras pessoas hoje que não possuem essa paz interior. E muitas delas são crentes cheios do Espírito Santo, que apesar de tudo, acham-se emocionalmente enfermos, estejam em boas condições físicas. Então, Jesus ele quer que você esteja em boas condições físicas e mentais. A medicina, né, já comprovou que uma pessoa que não está em boas condições, né, mental, quer dizer, espiritual, adquire muitas enfermidades. Alguém aí já ouviu dizer isso? Alguém já ouviu dizer que a depressão, a opressão, você adquire até um câncer com isso? A sua imunidade fica baixa. Então, quando você está bem espiritualmente, você tem vigor, você tem saúde, a sua vida começa a caminhar, você começa a ver tanta coisa, a alegria faz bem ao ser humano, a tristeza faz mal. E olha só, acham-se emocionalmente enfermos, embora estejam em boas condições físicas. Jesus deseja que sejamos sãos em todo o nosso ser. Em Isaías 53, 5, vamos lá em Isaías 53, 5, para que a gente possa Quem achou pode ler para mim Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tá, ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu já ouvi pastores dizer que isso aí é algo espiritual, mas ferido, Jesus ele não tinha depressão, ele não foi ferido espiritualmente, não foi, porque ele é o próprio Deus. Amém? Então ele foi ferido na carne. A Bíblia está dizendo aqui, moído pela nossa iniquidade. Então ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é um ferimento? É um machucado? É uma enfermidade? Sim. Então, o que a gente pode entender com isso? É que você pode ter uma vida saudável se estiver na presença de Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui mesmo na igreja. Muita gente quando chega aqui bebe um monte de refrigerante, come um monte de coisa, e a gente começa a orientar, né? Porque nós temos o costume de não beber refrigerante. O refrigerante faz mal à saúde. Nós temos o costume de não comer fritura. Então isso tudo você vai aprendendo. Isso é o que? O ensinamento. Que você pode ter uma vida saudável.
Então, para que você não venha ficar enfermo, você precisa ter uma orientação para que você venha se alimentar bem, para que você venha dormir bem, para que você... Isso tudo, a palavra vai te orientando. Então, quando você entende a Bíblia, a sua vida passa a ser melhor. Quando você estuda a Bíblia, a sua vida passa a ser melhor. E a cura vem, porque a cura está muito próximo da gente, está longe. Mas por falta de entendimento, a gente não alcança a cura. Olha só. Vemos como a Bíblia prediz a obra de Jesus. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele quer salvar-nos do nosso pecado. A cura espiritual. O que é a cura espiritual? Porque ele quer que você tenha paz. A cura espiritual é a paz. É a paz que você vai obter. Paz. Porque quem está enfermo espiritualmente, com a alma doente, não tem paz. A pessoa roda para um lado, roda para o outro, nada para ela tá bom, ela sofre por qualquer coisa. Então, o que falta? Falta a cura da alma, falta a cura do seu interior. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Será que existe cura interior? Existe. E o que cura a sua parte espiritual? É um chazinho da vovó? É um remédio de tarja preta? Não é, irmão. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai fazer você nascer de novo. Vai fazer você acreditar realmente que tudo é possível. Ela vai transformar o seu entendimento. Como diz lá em Romanos 12, 2, que nós temos que ser transformados. Jesus é a única pessoa que pode sarar os males de nossas lembranças e dores. O que causa dor em você? É aquilo que vai acontecer, é aquilo que já te aconteceu. Muitas pessoas hoje estão sofrendo, não é por uma coisa que vai acontecer, é por algo que já aconteceu, que aí você vai ficar se lamentando. Quantas pessoas hoje estão tristes, estão depressivas, por quê? No passado eu fui judiado, no passado fizeram isso comigo, no passado fizeram aquilo. Então, Jesus ele quer curar o seu passado. O que é curar o passado? É você ser hipnotizado, voltar a fazer uma regressão? Não é nada disso. Ele vai mostrar que no passado, aquilo que você passou, não é bem da forma que você vê. Porque você vê como uma coisa ruim. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse para que você viesse crescer. Algumas pessoas, como eu sempre falo, se você pega para ele dar um limão, ele vai olhar para o limão e falar assim, poxa, você vai me dar isso aqui? Isso aqui é a geta aberta. Outro vai pegar esse limão, vai partir, ele vai escrever e vai fazer uma bela limonada. Contém vitamina C e gelatina, um belo suco de limão. Então, você vai aprender a pegar aquele limão que a vida está te oferecendo e fazer dele uma limonada. É isso que você tem que aprender. Você está passando por uma situação delicada na sua vida, seja ela falta de emprego, está desempregado, problema com família, pode ser um problema com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho. Então você tem que saber administrar aquilo ali.
Porque nós sabemos que isso tudo faz parte do mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, você, eu, vai acontecer muitos problemas na nossa vida. Mas a paz que Jesus deixou para nós é uma paz verdadeira. Se você tiver essa paz, você não vai permitir que esses problemas venham alterar a sua felicidade. Você sabe que tem ali um problema para ser resolvido, né? Mas isso é temporário. Isso vai acabar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Dúvida, pergunta. Isso aqui é um estudo, não é uma pregação. Mas por que então que eu estou vivendo isso? Perguntas que a gente vai conversar e você vai entender. Amém? E olha só. Jesus é a única pessoa que pode sarar os males das nossas lembranças e dores. E Ele o fará por meio da cura interior. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai ver em vários capítulos, em vários livros, tiveram homens de Deus que tiveram problemas seríssimos, com problema relacionado à depressão, relacionado à autopiedade, né? Quando Deus chega para Elias e conversa com ele, Elias fala: olha, mataram todos os profetas e só eu fiquei. Quer dizer, ele estava achando que ele era o único. Isso aí é uma piedade. Isso é uma piedade. Se quisermos ser libertos do domínio de Satanás, outra coisa, você tem que querer ser liberto do domínio de Satanás. Porque tudo aquilo que te faz sofrer é aquilo que Satanás usa para te dominar. Tudo aquilo que te faz sofrer é aquilo que Satanás usa para te dominar. Jesus, ele não quer, ele não impõe isso. Deus, ele não impõe, não, você vai sofrer porque eu quero que você sofra, porque você aprende. Não. Ele te ensina para que você não sofra. 2. Se quisermos que nossa mente seja curada, você tem que querer que a sua mente seja curada. Isso é querer. Porque tem muitas pessoas que às vezes estão passando um momento de adversidade e querem ficar naquela situação. Eu já fui orar com várias pessoas, já fui atender até fazer visita na casa, onde a pessoa quer ficar naquela situação. Então não adianta você fazer nada, porque a pessoa não quer. A pessoa não quer. Quando a gente pega uma pessoa drogada na casa de recuperação, a primeira coisa que a gente pergunta para essa pessoa que usa droga é se ela quer ser liberta. A primeira coisa é querer. Porque você tem vontade própria. Você tem vontade própria. Deus te deu livre-arbítrio, não foi isso? Então, se você quer viver na situação que você está vivendo, amém? Você tem que querer. Eu quero ser liberto, eu quero. E para querer, você tem que ter um esforço, tem que ter uma atitude. Porque tem muita gente que quer, mas não tem atitude. A gente vê aquela mulher que tinha um sangramento, já há 12 anos. Ela disse o quê? Se eu tão somente tocar no vestido dele, eu ficarei curada. Então, ela teve uma vontade, ela usou da vontade dela, ela usou da liberdade para fazer uma escolha. E você pode usar da sua liberdade para fazer uma escolha. Você pode sair da situação que você vive ou não. Depende de você. Porque Deus está esperando.
Jesus ele diz lá em Mateus 12:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está te chamando. É você tomar uma atitude, olha, eu quero, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Aí o seu interior vai ser transformado, por quê? Porque você quer, e Deus, partindo desse princípio, que Ele vê a tua vontade, Ele vai enviar o Espírito Santo sobre a sua vida para te curar, para te libertar. Amém? 3. Se quisermos ficar integralmente são, é integralmente, você tem que querer ficar integralmente são. 4. Se quisermos permanecer são, outra coisa, tem muita gente que vem, é liberto, mas ele não permanece, e ele não permanece, ele volta para a mesma situação. Quer ver? Ontem eu estava assistindo o jornal e vi um garoto que, com 17 anos, que foi morto pelos traficantes. Por quê? Porque ele teve envolvimento com droga, foi viciado, o pai pegou esse garoto, colocou no centro de recuperação, ele se recuperou e ele quis voltar para o mesmo local. Para usar droga não, ele quis voltar para ver os amigos. E ali ele foi morto. Então, a Bíblia diz que a gente não deve voltar. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um porquinho, um porco que vive na lama, o porco que vivia na lama, assim, pegou esse porco, deu um banho nele, usou aquele sabonete caro, colocou aquele perfume caro, uma fitinha, né? Se esse porco ficar preso num local limpo, ele nunca vai ficar sujo, porque aquele local está limpo. Mas se você soltar esse porco voltar, ele vai voltar para a lama, ele vai ficar sujo. Assim a pessoa que se converte, ela tem que permanecer na presença de Deus, para que ela fique limpa a cada dia. E detalhe, vai chegar um dia que ela não vai conseguir nem olhar para trás, porque a palavra já limpou completamente ela já está completamente liberta de tudo. Amém? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Lá em Hebreus 13:8, vamos lá em Hebreus 13:8. Para que a gente possa entender mais um pouquinho. Hebreus 13:8. Onde nós vamos aqui ler o seguinte, prestem atenção. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que quer dizer isso? Vamos ver. O tempo e o espaço não significa nada, nada para Deus. Ele pode voltar ao nosso passado e tocar aqueles pontos em que fomos feridos. Deus pode, porque o tempo e espaço para Deus não é nada. Deus pode fazer com que você lembre daquilo tudo que você viveu e curar aquilo que você viveu, que hoje tanto te atormenta. Muitas pessoas hoje vivem numa autocondenação, porque no passado fez isso, fez aquilo e vive se condenando. O diabo ele está o tempo todo te acusando daquilo que você fez no passado. Ah, mas no passado eu fiz aquilo, mas no passado eu fiz aquilo outro. Você não está vivendo. Você não nasceu de novo, você continua no passado. Você está dentro de uma igreja, você está participando
de uma nova vida, né? Segundo a palavra, que aquele que está em Cristo é a nova criatura. Isso lá em 2 Coríntios 5,17 fala isso. Então, você precisa morrer. O que é morrer? Aquilo tudo que passou. Isso não existe mais. Aquela pessoa do passado não existe mais, já morreu. Você precisa aprender a crucificar a carne. Porque quando a carne é crucificada, você é uma nova criatura. Acabou. Você hoje é uma pessoa diferente. Você não precisa viver se culpando daquilo que você fez. Ah, pastor, mas eu fiz. Olha só, o apóstolo Paulo, se ele vivesse se culpando do que ele fez no passado, ele não teria feito a obra que ele fez. Porque o apóstolo Paulo, no passado, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. Ele nasceu de novo. E foi um tremendo evangelista. Um homem que foi tremendamente usado por Deus, porque ele não olhou para o passado. Não é isso? Então, para que você fique curado, você não pode ficar igual vaca remoendo. Né? A gente que já veio do interior, a gente sabe que a vaca ela come a noite toda e de manhã você acorda, a vaca está lá deitada, aquele monte de vaca debaixo de uma árvore, né? E remoendo a comida, né? Mastigando, né? Tem crente que está remoendo o passado. Acabou, gente. O que aconteceu ontem, acabou. Deus quer fazer uma nova obra na sua vida hoje. Esquece o passado. Porque senão você não vai viver. Porque se você ficar só no passado, só no passado, não vai ter o presente não. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado, não olha para trás. Alguém sabe o que é um arado? Arado é aquele negócio que ara a terra, né? Para preparar a terra para o plantio. Mas só que o arado tem que ter uma direção. Porque senão, você imagina você com a mão no arado aqui, o animal puxando e você olhando para trás. Você vai fazer zigue-zague. E a plantação tem que ser em linha, não é isso? Senão você vai fazer zigue-zague. Porque as covas, né, que você faz para colocar semente, tem linha reta. Porque se for em zigue-zague, é o tempo que você perde plantando. Então, a palavra de Deus é assim. Se você não andar em linha reta, sem olhar para trás, sempre olhando para trás, sua vida vai ficar isso aqui, ó, zigue-zague, o tempo todo. E você nunca tem que Você nunca vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, porque você está sempre olhando para trás. Sem olhar para frente. Amém? Vamos continuar em nome de Jesus? O tempo e espaço não significa nada. Ele pode voltar ao nosso passado e tocar aqueles pontos como feridos. Ele quer que lhe entreguemos nosso passado. Outra coisa, seu passado, você tem que entregar nas mãos do Senhor. Está aqui, Senhor. Todos os meus pecados, todas as minhas culpas, todos os meus erros, está aqui na sua mão. Porque a Bíblia diz que Deus ele vai te perdoar. Porque se você não entender que Jesus está te salvando, está te libertando, está comprando o seu barulho, você vai continuar sofrendo. Talvez esse seja o motivo do seu sofrimento. Essa autocondenação. Olha só, o que você fez? Você bateu no seu filho, você gritou com fulano, você gritou com Beltrano, você fez isso, você fez aquilo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja renovado. O verso que diz lá em
Romanos 12, que você não deve se conformar, nem isso que diz aqui. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que ser renovada. Então você vai continuar uma vida de autopiedade, aquele espírito de autopiedade. Ah, ninguém tem pena de mim, ninguém olha para mim. Enquanto Deus tem olhado para você, você não viu. Enquanto Deus tem estendido as mãos dele para você, todo mundo. Vamos continuar? O verso de Filipenses 3,13 nos diz para esquecermos do passado e olharmos para adiante, para o que está à nossa frente. Olha só. Olha o que diz em Filipenses, aleluia, 13. Que nós não devemos olhar para trás, como eu já disse anteriormente. Aquilo que passou, gente. Por que você não consegue perdoar as pessoas? E vive com esse ódio, com essa mágoa? Porque você só vive olhando para trás. Hoje em dia deve ter até pastores, missionárias, pastores, homens de Deus, não é Deus que estão fazendo a obra, mas tem uma coisa que no passado não entendi. Esquece, irmão. Esquece isso. Já foi. Isso é passado. Isso não existe mais na sua vida. Olha o que Deus fez na sua vida agora. E olha o que Ele vai fazer muito mais ainda. É isso que você tem que entender. Algumas pessoas parecem gostar de viver no passado, repassando e revivendo sofrimentos antigos, sofrendo como mártires. Tem pessoas que gostam de sofrer como se fosse um mártir. Ai, mas me aconteceu isso. Mas me aconteceu aquilo. Não adianta, irmão. Isso não vai resolver nada na sua vida. Isso não vai mudar nada na sua vida. Se você não olhar para frente, isso não vai mudar nada. Se realmente quisermos ser integralmente curados, se quisermos essa paz interior, Ele pode concedê-la a nós e nula conceder, né? Lemos em Colossenses 1, 13, 14 o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Então você tem que entender isso, que você foi liberto, que os seus pecados foram perdoados, e que você não pode viver no passado, porque tem muita gente que ainda está vivendo no passado. O que te faz sofrer não é o presente nem o futuro, o que te faz você sofrer é o seu passado. Quantas pessoas vivem no passado? Se eu for notar os gabinetes que eu faço, as pessoas só vivem no passado. Quando eu vivia no passado, eu sofria muito. Porque o passado só faz você sofrer, gente. Só faz você sofrer. A operação da cura interior não é apenas voltar ao passado, desenterrar de lá os detalhes mais fortes. Não é procurar ver qual a quantidade de lixo que temos, na nossa mente. É deixar que Jesus faça brilhar a sua luz divina em todos os recantos escuros onde Satanás escondeu as mágoas e as lembranças dolorosas. Deixa Jesus curar de tudo, curar.
e deixa ele entrar aonde você ainda sofre. Porque aquela autocondenação do passado, o crente só vive nisso. Esqueça isso, isso já foi. Então você tem que entender agora, o que te faz sofrer dor agora, o que está causando a sua tristeza, a sua depressão, é o seu passado, porque agora você tem que entender que é nova criatura, e que Deus, Ele quer entrar na sua vida e te mostrar as coisas novas. Amém? Vamos continuar. Muitas vezes pensamos longe da vida, longe da lembrança com relação a essas recordações indesejáveis. Mas esse raciocínio é semelhante ao ato de ir acumulando objetos dentro de um armário. Já viu as pessoas que têm costume de acumular coisa no armário? Lá em casa tem uma pessoa assim. Eu tomo a liberdade de falar que é minha esposa, a missionária Beth. Ela gosta de guardar as coisas. Livro, então, nem se fala, misericórdia. Guarda tudo. É aquela pessoa que compra 1 metro de cano, usa 10 centímetros e o outro ela guarda. Compra um saco de prego, usa e o outro guarda. E às vezes tem outra pessoa que está precisando daquilo e ela não oferece. Então, ela vai juntando aquele monte de troco velho. É igual roupa. Quantas mudas de roupa você tem na sua casa que você não usa? Muita coisa. Quantos sapatos você tem que você não usa? Muita coisa. Nós não temos muito não, porque tem muito desse da mulher. Tem 15 pares de sapatos. Né? Mas aquilo tudo você vai juntando, você vai. E tudo que não presta, gente, porque aquilo ali não é limpo, não. Você não vai todo dia pegar os seus 15 pares de sapato e passar uma panelinha nele e deixar ele vai, sim ou não? Não. Então, tudo que é de ruim vai se acumulando ali, traça, barata, lacraia, um monte de coisa, que ele torna-se um depósito de coisa ruim. Não, mas na minha casa não tem isso. Você pode ver que onde tem os insetos indesejáveis são nesses lugares. Sim ou não? Vê se ele está no meio da sala que você vai todo dia, não está. Vê se ele está nos seus pratos que você lava todo dia, também não está. Então, por quê? Porque é renovado. Então, o seu interior, a sua mente, tem que ser renovada. Todo dia tem que ser renovado. Ai, pastor, mas no passado, eu era assim no passado, mas ninguém quer viver. Pastor, o que o senhor pode me dizer que Jesus vai fazer na minha vida? Ninguém pergunta isso. Mas para isso, irmão, você tem que ler a palavra. Para isso você tem que se orientar. Para isso você tem que orar. Para que você venha a ser liberto. Vamos continuar. Depois que fecharmos a porta, não vemos o amontoado, mas se continuarmos a colocar ali, chegará o momento em que elas rolarão para fora. Verdade. Se você tem um armário que você vai colocando as coisas, não é isso? Vai chegar uma hora e aquilo não vai caber mais, porque é tanta coisa que você guarda. Então, o seu interior também é assim. Você guarda medo, você guarda ódio, você guarda inveja, você guarda revolta. E vai chegar uma hora que isso vai explodir. Isso explode de uma forma não agradável a você, mas ruim para você.
que você fica se culpando, você fica magoado. Mágoa faz bem a alguém? Quem aí é feliz por estar magoado? Quem é feliz por estar com medo de alguém? O medo causa felicidade? Isso é um tipo de coisa que você está guardando. A mágoa causa felicidade? Isso é um tipo de sentimento que você guarda. A inveja da felicidade? Também não, porque é um tipo de sentimento que você guarda. O ódio traz felicidade? Também não, porque é um tipo de sentimento que você guarda. A vingança traz felicidade? Também não, porque é um tipo de sentimento que você guarda. Isso tudo presta. Mas a maioria das gastrite é de vírus que se transformam em Gastrite, por exemplo. Pessoas que têm muito ódio, então essa enfermidade chamada gastrite, né? Se transforma numa úlcera, né? Que é uma ferida no estômago. Você já viu que às vezes, quando você discute com alguém, você fica um pouco nervoso, você perde a fome? Você já viu isso? E quando você está muito triste, muito magoado, você perde a fome também? Você já viu isso? Quando você está com algum tipo de problema, você também perde a fome? Não é isso? Já viu, aqui não tem isso não, mas você já viu pessoas que quando está triste demais, nem banho toma? Tem gente que nem toma banho. Entra em depressão. Certa ocasião eu fui orar para uma moça que tinha 6 meses que não tomava banho. Essa moça, eu não vou citar aqui o nome, nem vou dizer onde foi, mas essa moça tinha 6 meses que não tomava banho. E não era uma pessoa ignorante, não. Era uma pessoa que tem um curso de uma advogada. Quando eu cheguei na casa dela, orando e cantando o vizinho da harpa, a família dela correndo de mim, zombando de mim. Por que esses dois vêm aqui cantar e orar? E eu cantando e orando. E o marido dela disse que ela só dormia amarrada, que tinha medo dela se suicidar. Olha, essa noite você pode desamarrar ela. Que eu respondo em nome de Jesus por isso. Essa moça hoje, ela não está frequentando o nosso igreja. Mas ela hoje, ela voltou a trabalhar, ela toma banho e voltou a cuidar da vida. Eu falo isso, gente, não é porque eu ouvi falar. Não é porque A e B me falou. Eu falo isso é porque eu vivo isso. Estou falando para você o que eu tenho vivido nesses quase 20 anos do Evangelho. Pessoas que estavam à beira de cometer um suicídio após passar por um tratamento de cura interior e libertação, foram libertas. Então é muito importante você aí que passa por um problema desse, conversa comigo, que sou o seu pastor, ou você que está me ouvindo, converse com o seu pastor, marque um gabinete com ele e fala, olha só, eu tenho isso. Seja sincero, não tenha vergonha, não tenha medo. Eu tenho certeza que o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus colocou como seu guia espiritual, ele vai te ajudar. Vamos continuar. Medo. Medo, gente. O medo é uma grande arma que Satanás usa para te aprisionar. Quantas pessoas se casam por medo? Quantas pessoas se separam por medo? Quantas pessoas estão vivendo uma vida hoje, nesse momento que eu estou aqui nesse estudo, uma vida contrária, uma vida perturbada por causa do medo, se tornou escravo do medo.